tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, né? Então vamos começar a dinâmica. Deixa eu ver o que temos aqui. As periferias e favelas como espaços de inovação ecológica. Aqui, ó. As periferias e favelas como espaço de inovação ecológica. Difícil, né? Acho que quando a gente fala de favela, a gente precisa de projeto para iniciar e incentivar esse tipo de debate lá dentro. É complicado pensar que são lugares com pouca informação de N coisas, e a partir disso eles não vão ter muita noção de muita coisa, né? Inclusive desse debate. Acho que pode existir, vai acontecer, mas acho que precisa de um projeto inicial para iniciar isso, mas acho que é uma ótima iniciativa. Pode acontecer e é interessante que aconteça. Realmente, eu concordo contigo, Rodrigo. Eu acho que realmente tu está falando de programas públicos, Isso. né? Eu sou a Anne, eu trabalho como coordenadora de educação climática do Centro Brasileiro de Justiça Climática, e a gente tem alguns movimentos, né? De inovação ecológica pelas periferias. Eu moro atualmente em Recife, e lá a gente tem o coletivo Caranguejo Itabaiaras Resiste, que é uma comunidade que passa por diversas violações, tanto relacionadas à violência, né, violência e segurança pública, e também relacionados aos eventos climáticos extremos. Então, a gente teve uma chuva forte em 2022, foi um dos espaços mais afetados. E lá em Caranguejo você tem uma horta comunitária, que é sustentada, né, que é cuidada tanto pelas mulheres, né, ali da comunidade, mas também pelos filhos dessas mulheres. Então, a gente vê que é um projeto que é tão importante tanto para você ter uma área verde em uma comunidade e tanto para, de fato, você empregar, né, os jovens, porque eles recebem é um projeto financiado, né, é financiado por algumas instituições, então os jovens recebem uma mesadinha, assim, um prolaborezinho, e eles vão lá e eles cuidam. E é algo muito importante. Aqui na Ilha de Cotijuba, a gente está em Belém, né, na COI, maravilhosa, e a gente fez, enquanto centro, um projeto para alavancar a agroecologia das ilhas, né? A gente fez a primeira versão lá na Ilha de Cotijuba. Foi uma formação sobre agroecologia e segurança alimentar, né? Lá as mulheres já têm o hábito de ter quintais produtivos, e a gente foi falar sobre como elas conseguem, né? Como elas podem conseguir a regularização fundiária do terreno, porque a Ilha de Cotijuba, tu deve saber, que é uma área de turismo, praias belíssimas, e é muito alvo de especulação imobiliária, de galera que quer chegar lá e construir mais e mais pousadas, etc, etc. E eu acho que é muito a partir disso, sabe? A gente tem exemplos também no Rio de Janeiro, com a secretária Tainá de Paula fazendo os Guardiães das Matas, que são justamente mulheres que vão cuidar dessas partes verdes das favelas que lá no Rio, né, muitas vezes são usados pelo crime organizado para esconder coisa, para incentivar crimes, e não. São espaços que podem ser usados a favor da comunidade, né? Então, eu acho muito importante, a gente tem diversos exemplos de pessoas que estão fazendo, né? Mas a gente precisa, como você disse, do incentivo do governo, que é sempre bem-vindo. É isso. Uma coisa que me chamou a atenção foi você citar muitas vezes mulheres. Uhum. Elas são a maioria em razão da forma como elas se envolvem com esse movimento e com essa pegada ecológica, ou pela questão da moradia, do homem que sai para trabalhar ou algo do gênero? Não. Eu acho que está muito ligada ao nosso papel de cuidado, que é historicamente atribuído a gente. Então, a gente se vê muito nessa coisa da gente tem que cuidar dos filhos, cuidar dos idosos, cuidar das pessoas. E aí você tem essa noção do território. Como eu faço o meu território ser mais melhor, né? Melhor para a minha comunidade, para a minha rede. Sim. E aí, tanto família, quanto amizades, quanto pessoas que estão ao redor. Então, acho que vai muito a partir disso, essa liderança das mulheres, sabe? Porque, por exemplo, lá em Caranguejo Itabaiaras, as mulheres têm muito orgulho de mostrar, olha aqui, o pé do maracujá. As mulheres lá de Cotijuba, olha aqui o pé do açaí, e a partir daquele pé do açaí elas fazem tanto açaí para comer, e tanto biojoias, e às vezes um chá para uma pessoa que precisa. Então, tem muito disso, você ter uma horta, que lá em Caranguejo vai conseguir tirar as crianças, né, da rua, né, conseguir dar um estímulo para que elas continuem a estudar, continuem a ter uma fazeira ali, mas também uma horta que vai ajudar no momento de doença. Muitas delas chegaram para a gente e falam assim, olha, eu não consegui remédio no SUS, mas eu consegui fazer um chá ali, de acordo com o que a mãe me ensinou, e agora eu tenho aqui o pezinho da erva e eu consigo fazer. Então, acho que vai muito desse lugar do cuidado,
E de você usar o território ali também como algo de cuidado. Tá ótimo. Eu vou tirar só mais uma aqui. Indígenas... Acho que é aqui. Povos indígenas e quilombolas como protagonista da resistência climática. Muito bom, muito bom. Como a gente vê, né? A gente estava falando de inovações em territórios, periferias e favelas. Eu acho que os povos indígenas e quilombolas fazem essa resistência e, às vezes, muito é uma resistência voltada às partes dos interiores, né, do Brasil, que muitas vezes estão muito vulneráveis às grandes mineradoras, aos grandes projetos que a gente sabe que muitas vezes são feitos sem a aplicação da Convenção 69 do OIT, que é aquela que fala sobre a consulta livre, prévia e informada, né? Então, acho que eles fazem essa resistência muito no fronte das mudanças climáticas contra esses grandes poluidores. E eu acho que são povos que a gente tem que valorizar e proteger e salvaguardar direitos, assim, o tanto quanto a gente puder. E acho que ninguém é melhor para fazer isso do que eles, né? Acho que a gente É sofre como um todo, mas essa galera acaba sentindo muito mais porque tá ali vivendo daquele lugar, muitas vezes, para tirar o seu sustento, a pesca, a plantação. Então, ninguém é melhor do que eles para fazer esse movimento de proteção nesse momento. É verdade. Não é isso? Eles têm uma resistência histórica. É isso, com certeza. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço, Anne. Muito obrigado. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Oh, gente, muitos profissionais!